Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito que, à primeira vista, pode parecer um bocado complicado, mas que, na verdade, é uma ferramenta fundamental para entendermos o mundo à nossa volta. Vamos lá! A desigualdade está por todo o lado. Isso é um facto. Mas a questão é: será que estamos a ver o quadro completo com todas as suas camadas? Pois bem, existe um conceito muito poderoso que nos ajuda a fazer exatamente isso, a ver a imagem toda. E é isso que vamos explorar. Para começar, vamos pensar na forma como a desigualdade é, muitas vezes, analisada. É quase como se tivéssemos várias caixas separadas, uma para cada problema, sem que elas se toquem. O que acontece muitas vezes é que se olha para estes problemas um de cada vez. Analisa-se a questão do género, depois a questão da raça, depois a classe social, cada uma no seu silo. Raramente se para pensar em como estas coisas todas se podem cruzar e interligar. Mas e se a realidade for mais complexa do que isso? O que acontece quando a vida das pessoas não cabe nestas caixinhas tão arrumadas? É aí que a coisa se complica, e as falhas desta visão ficam bem claras, especialmente quando olhamos para casos que chegaram mesmo a tribunal. Ok, então vamos fazer uma pequena viagem no tempo, até 1976. Vamos analisar um caso que, na altura, revelou um ponto cego gigantesco na lei, um ponto cego que ninguém estava a ver. É aqui que a história começa a ficar mesmo interessante. A história é esta. 5 mulheres negras processaram a gigante General Motors. A acusação? Discriminação sistemática na contratação. À primeira vista, parece um caso claro, certo? Bem, para o tribunal, a coisa não era assim tão linear. O que o tribunal fez foi olhar para as coisas em separado, naquelas caixas de que falamos. Vamos ver. Havia discriminação racial? O tribunal disse que não, porque afinal a General Motors contratava homens negros para trabalhos industriais. Ok. E havia discriminação com base no sexo. O tribunal também disse que não, porque a empresa contratava mulheres brancas, para trabalhos de secretariado. O problema torna-se óbvio, não é? Ao olhar para cada peça do puzzle de forma isolada, era impossível ver a imagem completa. E este é o ponto crucial de toda a história. Como o sistema judicial da altura só conseguia olhar para raça ou género, nunca para os dois ao mesmo tempo, a discriminação muito específica que aquelas mulheres negras estavam a sofrer tornou-se invisível. Simplesmente não existia aos olhos da lei. E o resultado, o caso foi arquivado. Mas foi exatamente este ponto cego, esta falha no sistema, que inspirou uma académica chamada Kimberly Crenshaw. Ela olhou para este caso e percebeu que era preciso uma nova forma de pensar. Ela deu um nome àquilo que o tribunal foi incapaz de ver. E o nome que ela deu foi interseccionalidade. A ideia é, na sua essência, bastante simples. Os diferentes eixos de desigualdade, como a raça, o género, a classe social, não funcionam de forma isolada. Pelo contrário, eles cruzam-se, sobrepõem-se e dessa interseção nascem experiências de vida completamente únicas. E a metáfora que a Crenshaw usou para explicar isto é simplesmente brilhante. Pensem num cruzamento de estradas. O perigo, a discriminação, pode vir de qualquer uma das ruas. E às vezes vem de todas ao mesmo tempo. No caso da General Motors, aquelas mulheres negras estavam paradas exatamente no meio desse cruzamento, a serem atingidas simultaneamente pelo trânsito do racismo e pelo trânsito do sexismo. Isto leva-nos a um ponto fundamental que deita por terra uma ideia muito comum sobre o que é sofrer uma desvantagem. Porque isto não é, de todo, uma questão de matemática simples. Não se trata de simplesmente somar problemas. Não é racismo mais sexismo. É muito mais parecido com uma multiplicação. Racismo vezes sexismo. Porque a interação entre estes dois fatores cria uma forma de discriminação qualitativamente diferente. É uma experiência que não é a mesma que é de um homem negro, nem a mesma que é de uma mulher branca. É algo novo, específico daquela interseção. E esta ideia foi mais tarde expandida por outras pensadoras, como a Patricia Hill Collins. Ela falou de uma matriz de dominação, uma espécie de rede complexa onde todos estes sistemas de poder, raça, classe, género, etc., estão interligados e se reforçam mutuamente, moldando a sociedade a todos os níveis, do mais pessoal ao mais estrutural. Ok, tudo isto é muito interessante a nível teórico, mas na prática, por que é que isto importa? Bem, importa.
E muito, porque muda completamente a forma como podemos e devemos pensar e desenhar políticas públicas. Políticas que, idealmente, devem funcionar para toda a gente. A cientista política Ange-Marie Emcock ajuda-nos a perceber isto. As primeiras abordagens, a unitária e a múltipla, tendem a tratar os grupos como se fossem homogéneos, como se todas as mulheres ou todas as pessoas de uma certa etnia fossem iguais. Mas a abordagem interseccional é diferente. Ela parte do princípio de que os grupos são diversos e que as relações entre as diferentes categorias são complexas e precisam de ser estudadas caso a caso. Não há fórmulas fáceis. Então, como é que se aplica isto no mundo real? Basicamente, através de um processo de 4 passos. Primeiro, fazer um diagnóstico muito mais preciso. Em vez de perguntar quem é vulnerável, perguntamos quem é mais vulnerável dentro deste grupo que já é vulnerável. Segundo, com esse diagnóstico, criamos políticas focadas e não aquelas soluções de tamanho único. Terceiro, e isto é crucial, precisamos de dados que nos permitam cruzar informações. E por último, temos que avaliar o impacto. A política ajudou toda a gente de forma equitativa ou acabou, sem querer, por aprofundar ainda mais algumas desigualdades? Vamos a exemplos concretos. Uma política de licença familiar. Se não for remunerada, o seu impacto numa mulher com uma boa situação financeira é completamente diferente do impacto que tem numa mulher com baixos rendimentos. Ou na educação. Uma reforma focada só nos professores, que ignora se os alunos vivem em situação de pobreza, se têm casa ou comida, está condenada a falhar. A interseccionalidade é a lente que nos permite ver estas ligações. Portanto, no final de contas, perceber o que é interseccionalidade vai muito para além de um mero exercício académico ou intelectual. É, na verdade, uma nova forma de ver o mundo. É fundamentalmente uma ferramenta de análise. Pensem nela como uma lente nova, mais potente, que nos permite finalmente ver o quadro completo. Uma lente que revela a complexidade de como o poder e a desigualdade realmente operam no nosso mundo. E isto deixa-nos com uma pergunta final, uma provocação para o futuro. Se começarmos a ver, de facto, estas interseções que durante tanto tempo foram invisíveis, que problemas que até agora pareciam impossíveis de resolver, poderemos finalmente começar a solucionar de uma forma diferente?